Você tem noção de qual foi a cena mais difícil de ser gravada em Fuga das Galinhas 2? Ou você sabe o que Kung Fu Panda e a Disney têm a ver com a demora de mais de 2 décadas entre os dois filmes das Galinhas Fugitivas? Reunimos tudo isso e muitos outros fatos incríveis que estão por trás das cenas de Fuga das Galinhas 2, e você vai acompanhar tudo nesse vídeo e ficar por dentro. E como eu sei que você não é igual às galinhas do filme e não vai fugir, pega a sua pipoca e se prepara! Tá começando mais um Team Videos. Como a gente falou, o segundo filme demorou simplesmente 23 anos para ficar pronto. E acredite se quiser, um dos motivos disso acontecer foi nada mais nada menos que uma treta gigantesca entre a Aardman Studios e a DreamWorks. Em 97, a Aardman assinou um contrato com essa empresa, eterna inimiga da Disney, para distribuir 5 filmes, e o primeiro deles, adivinha só, foi A Fuga das Galinhas, lançado em 2000, que foi um enorme sucesso de bilheteria. Depois dele, o segundo da parceria foi Wallace e Gromit, outro grande sucesso que ganhou até o Oscar. Mas o terceiro foi por água abaixo, que não foi muito bem nos cinemas e fez com que a DreamWorks encerrasse a parceria alegando diferenças criativas, deixando 2 filmes para trás sem serem produzidos. E um deles seria provavelmente a continuação da Fuga das Galinhas. Isso tudo aconteceu porque a DreamWorks precisava imediatamente de um grande sucesso para concorrer exatamente com a Disney. Então a empresa cancelou o contrato e decidiu focar exclusivamente na história do dragão guerreiro, o Pooh, dando início à franquia de Kung Fu Panda em 2008. Uma das alegações é que o segundo filme da Aardman das Galinhas Fugitivas seria muito caro, principalmente porque era um filme artesanal. Na verdade, é quase isso. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que a Aardman Studios usa o estilo de animação em stop motion. Tá, e você pode estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é isso? Basicamente é uma técnica em que são tiradas diversas fotos de um personagem com pequenas modificações, e quando colocadas rapidamente em sequência, elas se tornam uma animação em movimento. O detalhe é que para realizar esse tipo de animação e criar um filme com 1 hora ou mais de duração, são necessários dezenas de milhares de ajustes em aspectos como iluminação, digitalização das imagens e, acredite se quiser, na qualidade da massinha utilizada para fazer os personagens. Para você ter uma ideia, o material utilizado para dar forma a Ginger, Rocky, Molly e companhia foi nada mais nada menos que uma argila especial, a plasticina. Aquela mesma utilizada como brinquedo infantil que milhões de crianças usaram para se divertir em algum momento da vida. A estimativa é que a equipe conseguiu criar em média 1 segundo de filme por dia de trabalho. Cara, isso com certeza deu maior trabalhão, mas tem uma coisa que é bem rápida e fácil de se fazer: clicar no botão aqui embaixo de inscrição. E é de graça, né? Então se inscreve que tudo fica mais fácil. Combinado? Além de todo esse trabalho de stop motion que a gente acabou de te contar, também foi necessária a construção de mais de 100 cenários. A maioria das pessoas nem faz ideia, mas a equipe de produção precisou criar 119 cenários diferentes para realizar o filme. Tanto no Paraíso das Galinhas como dentro da Divertilândia, onde as galinhas eram transformadas em nuggets, alguns cenários foram até criados em animação digital, como a gente vai contar mais pra frente aqui no vídeo. Ao contrário dos personagens que eram feitos com argila, esses mais de 100 cenários foram feitos dos mais diversos materiais, como papel, madeira e plástico. E para fazer tudo isso, eles precisavam fazer os cenários em escala bem pequena, principalmente quando as galinhas e os humanos estavam na mesma cena, já que tudo que as galinhas usam tem que ser feito em um tamanho muito menor quando comparado às coisas usadas pelos seres humanos. Mas antes de construir os cenários, a equipe primeiro imagina como eles vão ser e os desenham. Na sequência, o mesmo ambiente é criado em animação 3D, para só então ser realizada a construção manual das miniaturas e maquetes nos mínimos detalhes, que, vamos ter que concordar, ficaram simplesmente incríveis de tão detalhados que eles são. Como a Aardman utilizou bastante tecnologia,
muito se falou da utilização no filme de pequenos robôs. Essa ideia foi muito comentada principalmente quando imagens da produção do filme foram divulgadas, e foi possível ver em vários momentos corpos robóticos sendo utilizados durante a produção. Na verdade, muitas pessoas pensaram se tratar de mini-robôs, que eram usados nas cenas em protótipos de metal, em que a argila especial era colocada para modelar os personagens. A gente pode dizer que eles eram esqueletos, enquanto a argila eram os músculos dos personagens. Nesse caso, músculo e penas. Mas com certeza a segunda coisa mais difícil de se fazer nesse segundo filme foram as caras e bocas. Como você ficou sabendo aqui no vídeo, o stop motion é uma incrível sequência de fotos tiradas. E para fazer com que as galinhas falassem, era necessário que o movimento das suas bocas fossem perfeitos, o que é bem difícil, principalmente se tratando de galinhas que têm dentes, o que não acontece na natureza. Para que as cenas e falas ficassem reais, a equipe precisou fazer modelos isolados das cabeças das galinhas e utilizar vídeos de seres humanos pronunciando as falas das personagens para copiar o movimento específico das suas bocas quando falassem. Por esse motivo, o estúdio de animação criou várias bocas para cada personagem em específico. À medida que eles fossem falando, essas fossem sendo trocadas para a realização de cada foto, para assim criar a animação mais perfeita possível. Além disso, também era necessário que os olhos dos personagens fossem retirados para que as suas expressões fossem modeladas, para indicar emoções como alegria, raiva, surpresa ou indignação. Tudo isso para tornar o filme ainda mais realístico e detalhadamente perfeito. A gente tem que falar que a Aardman e a Netflix fizeram um ótimo trabalho nessa parte. E para comemorar esse filme sensacional, se você curte A Fuga das Galinhas mesmo que ainda não tenha assistido o segundo filme, comenta aqui embaixo o hashtag Cocoricó. E agora você vai se surpreender quando eu te contar qual foi a cena mais difícil do filme. O segundo filme da franquia tá repleto de cenas sensacionais de ação e aventura. Quando a senhora Tweed tá prestes a acabar com a Molly ou a derrubar toda a família da Ginger dentro do processador de nuggets. Mas nenhuma dessas cenas foi a mais difícil de ser gravada. De acordo com o diretor do filme, Sam Fell, e a equipe de produção, tanto o cenário mais complexo como a cena mais complicada de ser feita foi a cena da escada de vidro em que a senhora Tweed finalmente aparece. Isso porque, conforme Sam disse, a ideia da escada foi da própria vilã, para mostrar como ela era poderosa e se destacava em meio a todos. Por isso ela desce tão devagar a escada de vidro. O detalhe é que tanto para construir uma réplica tão perfeita de uma escada de vidro em espiral, como para fazer os movimentos da perseguidora de galinhas descendo, foram necessárias centenas de horas, milhares de ajustes de iluminação e movimentos milimetricamente elaborados para que tudo ficasse perfeito. Tudo para que a entrada da terrível vilã fosse marcante tanto para nós que assistimos ao filme, como para as galinhas, que nunca iriam esquecer aquela terrível mulher. Mesmo sendo um filme muito mais artesanal que animado, é claro que a empresa recorreu em alguns momentos à animação em CGI para poder criar alguns dos cenários. Mas, para ser exato, 2 tipos de cenários foram criados com essa técnica: os mais simples e os mais complexos. Por exemplo, na parte em que o grupo de galinhas e os 2 ratos estão dentro do silo de milho, as paredes de metal atrás deles foram feitas em computação gráfica, porque assim ficariam mais realistas. Da mesma forma, quando é mostrado o paraíso das galinhas, se trata de um cenário repleto de detalhes, e que nesse caso precisou ser feito em CGI, devido à riqueza de detalhes e ao fato de ser uma miniatura de uma miniatura. Nesses casos até que dá para entender o uso de CGI, já que em nenhuma das 2 situações a qualidade do filme foi comprometida e o espírito da produtora foi mantido. Mas outra coisa precisou sofrer grandes mudanças entre o primeiro e o segundo filme. A gente tá falando dos dubladores. Em 2000, a obra contou com um elenco de dubladores originais de muito peso. Pra se ter uma ideia, o Rocky, que no filme ainda era só um galo aventureiro, foi dublado pelo superastro Mel Gibson, famoso por inúmeros filmes de ação dos anos 90 e início dos anos 2000. O problema é que depois de 23 anos, ele não tá mais com a mesma voz. E por esse motivo, em Fuga das Galinhas 2,
o ator foi substituído por outro astro de Hollywood, o Zachary Levi, aquele mesmo que faz o papel do Shazam nos filmes. Assim como Mel Gibson, na atriz que deu voz a Ginger no primeiro filme, Julia Sahlia, não retornou na continuação, pelo fato da sua voz ser considerada velha demais para personagem. Lembrando que mesmo que para nós tenham se passado 23 longos anos entre os filmes, na história se passou somente um. Thandie Newton foi a atriz escolhida para dar voz a Ginger, que já estrelou grandes filmes como Missão Impossível. E para a voz da Molly, a atriz Bella Ramsey, que recentemente foi uma das protagonistas da série The Last of Us, baseada no game de enorme sucesso com o mesmo nome, e foi escolhida para ser a franguinha aventureira. Mas eu tenho que admitir que tanto no primeiro filme como no segundo, o time de dubladores continua sendo muito bom. Isso é tudo que a gente descobriu que foi necessário realizar por trás das câmeras para que Fuga das Galinhas 2 ficasse pronto depois de mais de 20 anos de espera. E por mais que tenha demorado, pode ter certeza que o filme ficou realmente muito bom. E foi muito divertido ver mais uma vez a Sra. Tweed se dando mal, e a gente espera que de uma vez por todas. Para você continuar se divertindo, a gente separou mais 2 vídeos incríveis para você curtir agora. Eu fiquei sabendo que esse aí da esquerda é muito bom. Assiste e depois me conta tudo.